Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Feliz ano novo? Feliz 2024! Então, o livro de hoje vai ser Carmen, de Guilhem March. Né? Esse cara aqui, eu não conhecia o desenhista, quadrinista, autor. Ele fez já alguns trabalhos para DC Comics, Coringa, Arlequina, mas eu não tinha visto. Eu fiquei sabendo depois que eu fui ler a biografia dele aqui no finalzinho do livro. Esse livro é publicado aqui no Brasil pela editora Darkside, né? E, caras, foi uma surpresa muito bacana. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto dele assim, né? O que a gente vai encontrar aqui? Então, já no começo, você tem essa primeira página com um texto falando sobre sonhos, daí sobre como os sonhos se perdem, né? Como a gente desperta e esquece deles, como às vezes eles voltam, e como na nossa memória a gente acaba sempre deformando o sonho, né? Porque a gente tenta fazer sentido e acaba distorcendo uma ou outra coisa. É aquela ideia que o Freud falava, né? Do inconsciente, né? O sonho ser as nossas manifestações do inconsciente, daquilo que a gente não consegue acessar, daquilo que a gente não consegue entender, assim, né? Então, é muito bacana essa primeira página, e daí a gente segue para ver aqui, né? Conhecer a nossa protagonista, ou a nossa co-protagonista, eu não sei, né? Que vai ser a Catalina, essa menininha aqui. Daí a gente vê ela, e já na infância a gente conhece ela e o Xisco, que são grandes amigos desde a infância e tal. E em questão de 3 páginas, a gente já vê 10 anos depois. Aí a gente vê aqui uma moça conversando com o Xisco pelo telefone, uma tal de Vanessa. Daí ela tá conversando com ele, daí ela fala, a Catalina tá aí, não sei o que, daí, pô, eles se conheciam desde criança, 10 anos depois eles ainda estão juntos, ela não gosta da amizade entre os dois, ela quer que ele nunca mais veja a Catalina, e daí eles acabam terminando ali pelo telefone mesmo, aqui tudo nessa página aqui. E já nessa outra aqui, são alguns anos depois, né, alguns dias atrás aqui, né, aí a gente vai encontrar, já adulto, o nosso amigo Xisco, né, conversando com uma outra amiga, a Joana, né? E daí quem tá telefonando para ele é a Catalina, né? E, enfim, nessas 3 páginas a gente tem uma apresentação desses personagens desse eixo, né? De como a Catalina e o Xisco tiveram uma relação que prosseguiu desde a infância até os dias de hoje, né? Só que pela conversa aqui nessa terceira página a gente sente que existe uma tensão entre a Catalina e o Xisco. Tem alguma coisa ali que não tá muito boa, ele tá evitando falar com ela, tá conversando só com a Joana e tal, assim. Enfim, mais uma página naquele mesmo esquema, né? Um grande diagrama, pontos interligados, um raio cortando entre esses pontos, né? E mais um texto sobre sonhos, sobre memória, sobre insights, né? Sobre revelações, sobre o raio que cai na cabeça da gente e nos ilumina. Bem bacaninho o texto, e daí começa, né? Palma de Maiorca. Maiorca é uma ilha que pertence à Espanha, ela fica ali no Mediterrâneo, um lugar maravilhoso. Eu só vi as fotos no Google, mas eu achei sensacional, assim. Pelas fotos e pelo que eu vi aqui nesse quadrinho, porque o autor, o Guilhem, ele é de Maiorca, né? Então ele desenha aqui a cidade, a gente vai ver aqui depois, com uns detalhes espetaculares, assim. E daí você vai ver um prédio, essa figura que estava na capa aqui vai ser a nossa personagem, a Carmen, né? Que a gente já vai entender o que ela é, subindo as escadas, chegando. Aí a gente percebe pela interação que ela tem com uma velhinha que... Você já percebe que ela não é exatamente normal, né? É meio que uma entidade, assim. Ela fala com a velhinha obedece, mas não... Ela parece que não está sendo vista ali, né? Enfim, ela entra no apartamento, passa pela Joana, lá a amiga, ela está sentada com o fone de ouvido assistindo, daí ela vai pro banheiro, e no banheiro o que acontece é que ela encontra a nossa personagem, a Catalina, e ela acabou de cortar os pulsos, né? Acabou tá tentando se matar, né? E a personagem, essa que nós vamos descobrir já, né, a Carmen, que vai se apresentar para nós aqui, ela é uma ceifadora, né? Ela é uma entidade que vem coletar as almas e encaminhá-las para o próximo passo na sua trajetória espiritual. Então ela dá um atendimento aqui se apresenta, dá um atendimento para Catalina, né? Conversa com ela, e daí
convence ela a sair do banheiro, né? Coloca pra ela lá as ataduras e tal. E daí a Catalina já começa a entender que tem coisas que não estão dando certo. Ela tenta pegar uma toalha e não consegue, tenta pegar o celular e não consegue, né? E daí ela não se visualiza na banheira como a gente tá vendo aqui agora, né? E daí o que vai acontecer? Ela vai sair pra passear com a Carmen, né? E se percebe, e isso aqui que eu acho sensacional, cara, o jeito como esse cara desenha as páginas, cara, o jeito como ele desenha os ambientes, o domínio de perspectiva, o detalhamento, a arte do Gillen é maravilhosa, e o ritmo que ele vai contando a história é muito bom também, os diálogos são bons, os personagens são bons, e eu tô explicando aqui essa introdução, né, são as primeiras páginas, mas você vai lendo, você vai acompanhando isso e ele vai deixando tudo muito claro sem ser demasiadamente explicativo, assim. É muito bom de acompanhar, tem um ritmo muito natural, assim. Enfim, ela vai explicando mais ou menos o que tá pegando, né? Que as pessoas não conseguem ver a Catalina e etc. A Catalina ainda não entendeu o que tá acontecendo, né? Ela não viu o próprio corpo e tal. E daí ela aqui é a cena que eu acho muito bacana, que é a cena que ela aprende a voar, né? Que ela sonhava que voava, então aqui ela consegue voar, porque as regras da física não se aplicam, e é como nadar, né? E daí é nessas páginas aqui que eu acho muito bacanas, que o Gillen vai mostrar toda a cidade de Palma, lá em Maiorca, cara. E isso aqui é um desenho, é um design de páginas, é um movimento, assim, que, cara, visualmente já justifica, assim, a existência dessa história. Ela é muito legal. O desenho, a arquitetura, a linguagem corporal da personagem, cara, é muito, muito bacana. E daí a gente vai vendo, porque tudo se centra na Catalina, né? Mas a gente vai ver a Carmen fazendo outras missões, a gente começa a entender que ela é uma ceifadora, ela em nenhum momento ela se apresenta como ceifadora, lá pra frente que a gente vai ver esse termo, e, enfim, a gente vai acompanhar a Carmen conversando, né, com a Catalina e acompanhando ela nesse processo, assim, tal. Esse livro aqui, Carmen, me lembrou um bocado o Laila Starr que eu tinha lido. Eles têm uma similaridade, assim, entidades da morte, a questão da morte, renascimento, etc. Mas na boa, cara, apesar de eu gostar da Laila, tem vídeo aqui no canal, falei sobre a Laila, né, vou deixar ali no card no final, mas essa da Carmen é outra história, bicho, é muito bacana, porque é um trabalho que a Catalina vai olhar para trás, ela vai rever a própria vida, tem sim aquele quê de autoajuda, de ame as coisas que você tem, ame a vida que você tem, você só dá valor quando você perde, né? Tem um drama, tem um suspense, porque a gente não sabe como vai se encaminhar, né? Tem um jogo muito legal da gente entender como é que está funcionando, né, esse mundo espiritual apresentado aqui. A gente vai entendendo aos poucos, vão aparecer outras entidades e tal, mas essencialmente é uma história sobre você se reinventar, sobre você renascer. É uma história que é mencionada a tal da reencarnação, mas eu acho muito legal porque não fica só nessa assim de você passar para um outro corpo, esquecer o que é. Tem um passo ali de você reestruturar, às vezes você pode renascer na tua própria vida, né? E é uma ideia muito legal. E o modo como eles contam, o modo como ele constrói, são 160 páginas, ele vai bem devagarzinho, mostrando, quadro a quadro, não é necessariamente expositivo, não é cansativo. Eu sei que eu me empolguei para um caramba, eu achei maravilhoso, tanto a arte quanto o texto. É uma história que tem um final up, assim, é uma história daquelas que anima. Lógico que talvez a gente possa fazer críticas quanto à leviandade da personagem, né, da Catalina, o motivo que leva ela a se matar, né, que depois a gente vê, nossa, isso foi uma grande bobagem, na própria versão da personagem, no jeito como a gente vê a construção, fica isso, assim, tipo, as razões pelas quais ela cometeu o suicídio foi um erro, né, talvez seja sempre um erro, mas se a gente for pensar assim, em outros casos de pessoas que sofrem de depressão, que têm condições psíquicas específicas, que tomam medicamento, talvez o livro pareça um pouco leviano nesse sentido, né, de subjugar, assim, tratar mal o assunto do suicídio. Por outro lado, o tema dele não é suicídio, o tema dele é vida, né?
a brincadeira ali da personagem, deixar pra lá, querer deixar tudo pra trás, assim, essa proposta, assim, não é a essência. O que é a essência é ela revisitar e ressignificar a própria vida. Então, nesse sentido, achei um puta livro bem legal, recomendo. E é isso aí, galera. Um ótimo 2024 e até a próxima.